Então, o programa PSIM, ele é muito importante para quem estuda engenharia, ele faz diversas simulações, é muito interessante que todo mundo possa obter a versão demo. Eu obtive a versão de professor, né, licenciada aqui pelo fabricante do software. Então, eu vou utilizar esse módulo do PSIM, que é o módulo do painel solar. Esse módulo, você precisa entrar com um valor de intensidade luminosa no painel e um valor de temperatura. Então, eu estou colocando esse valor aqui, não está mostrado aqui na apresentação, mas eu coloquei 1000 watts por metro quadrado, que é o padrão que a gente trabalha. E a temperatura eu coloquei a 25 graus. Lembrando que se essa temperatura aumentar, o rendimento do painel diminui. Bom, a saída dele, ele apresenta essa tensão. Então, quando você escolhe no PSIM, você define vários parâmetros do seu painel solar, dentre os quais a tensão de saída. Então, utilizei também um inversor de tensão trifásico com IGBT. Então, você nota que tem 6 GBTs aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já tenho uma aula uma das vídeos aulas do meu canal, ele trata de inversores de tensão. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é preciso que cada IGBT seja gatilhado de modo tal que o IGBT da parte superior ele seja gatilhado com 180 graus em relação ao IGBT do mesmo ramo na parte inferior. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, então isso aqui fica 180 graus entre esse, entre esse. E aí eu tenho que criar um gatilhamento de modo tal que a tensão que apareça aqui nessa fase seja 120 graus defasada dessa aqui, seja 120 graus defasada dessa aqui, que por sinal tem que ser defasada de 120 graus aqui também. Tá bem? Bom, no transformador, uma vez que ele é gerada a tensão trifásica, então aí ele é aplicado no transformador ΔY. É um transformador trifásico que no primário as bobinas são ligadas em delta e no secundário eles são ligados em estrela. Eu escolhi uma relação de espiras de 800 espiras no primário, 2.400 espiras no secundário, de modo a dar uma relação de espira de 3. Daqui para cá eu aumento a tensão entre a bobina do primário e a bobina do secundário de 3 vezes. E evidentemente que essa tensão aqui vai ser diferente. Essa não vai ser 3 vezes a tensão de linha aqui, não vai ser 3 vezes a tensão daqui. Então, quem tiver interesse pode estudar transformadores trifásicos na configuração ΔY, e então ele vai obter muitas explicações úteis a respeito do funcionamento ΔY. A carga que eu coloquei foi uma carga de 20 ohms de resistência e 20 miliohms de indutância para fazer um teste. Essa parte de capacitância aqui eu deixei zero. O circuito de gatilhamento, eu preciso, como eu disse lá, para gatilhar os IGBTs, eu preciso de uma referência. Então, geralmente, essa referência é dada pela tensão da rede. Quando o inversor está trabalhando online, então ele aproveita as tensões da rede para fazer a referência do gatilhamento dos IGBTs. Então, no caso, como eu estou fazendo a simulação, eu tive que construir três valores de seno defasados 120 graus para dar as referências. Então, isso daqui são sensores de tensão. Esses 3 são sensores de tensão. Você nota que esse sensor de tensão está pegando a tensão de uma fase em relação ao neutro. Essa configuração aqui está em estrela aterrada. Então eu tenho esses 3 valores aqui que vão me servir para fazer o gatilhamento dos tiristores, dos IGBTs. Cada um desses representa a tensão de uma dessas fases aqui.
Uma vez que eu obtenho as tensões, veja que ele vem lá do ramo, ele está aqui, a primeira tensão está aqui, a segunda tensão está aqui, e a terceira tensão está aqui, tá bom? Então ele entra no comparador aqui, e esse comparador ele vai comparar aquelas 3 tensões, né, com uma onda triangular. Então ele vai fazer um PWM. Eu já tratei também desse assunto na minha aula de introdução à eletrônica de potência, uma das videoaulas que está no canal, que eu disponibilizo os vídeos. Então ele vai sair aqui, essa tensão aqui vai ser um trem de pulsos, essa outra trem de pulso, essa outra trem de pulso. Só que esses 3 aqui estão defasados de 120 graus. Bom, então, como eu preciso gatilhar um tiristor num determinado ramo, 180 graus defasado do ramo inferior, então quando eu consigo esse primeiro pulso aqui, isso vai para um GBT e o inverto, e o outro e pego o GBT do ramo inferior. Então isso aqui se repete aqui, aqui e aqui. Então esses 2 aqui é para o GBT 1 e 4, aqui é o GBT 2 e 5 e aqui é o GBT 3 e 6, tá bem? Agora vamos fazer a simulação, vamos mostrar o programa. O programa está aqui, é um programa simples. Então eu coloquei 4 painéis, esses 4 painéis estão em paralelo para fornecer uma maior corrente para o circuito. Coloquei 3 capacitores de 10 micro aqui para segurar a tensão. Tem um medidor de tensão aqui, esse daqui é o outro medidor de tensão da placa, aqui é a corrente que a placa está fornecendo. Então tem a estrutura dos IGBTs aqui, e em seguida as 3 tensões trifásicas que eu vou obter da ponte inversora, eles estão aplicadas aqui no primário do transformador do delta, né? Do primário do transformador delta Y. No secundário você tem as 3 cargas aqui, como vocês estão observando. Aqui as 3 tensões de referência que eu já falei para gerar o gatilhamento, os sensores de tensão, vai levar aqui para os comparadores, que vai comparar em relação à onda triangular, e vai fornecer os pulsos que estão aqui, né? Esse pulso vem para cá, esse aqui vem para cá, esse aqui vem para cá, esse para cá, esse para cá e esse para cá. Então finalmente ele gatilha. Então vou mostrar para vocês o resultado. Isso aqui é a tensão, a tensão e a corrente, né, na saída da placa. Eu vou mostrar agora a tensão. Essa é a tensão de saída da minha ponte aplicada na carga. Veja que ele obteve aqui quase uma senoide. E agora eu vou mostrar a corrente, que é V3. Veja que a corrente aqui é uma corrente senoidal, como vocês estão observando, né? Essa aqui é a corrente na carga. Posso também colocar a tensão e a corrente. Na verdade, a corrente ficou muito pequena aqui, porque a tensão é bem mais elevada do que a corrente. Mas aí eu posso ver aqui a potência. Então ele aplicou aqui uma potência de 703 watts na carga. Tá bem? Então esses são os resultados que a gente obteve, né? E é um circuito que, então, vamos voltar aqui para mostrar um pouco mais aqui essa tensão. Vou tirar a corrente.
Ok, está a corrente aqui, o valor RMS aqui dá em 238 volts. Então eu peguei um painel que tem uma tensão, vou mostrar a tensão aqui. Vamos novamente remover. A tensão aqui foi a VP1. Então vamos lá para VP1. VP1 tá aqui, ó. O painel está fornecendo a tensão de 60 volts contínuo. Isso é próprio do processo de inversão. E no final eu obtenho uma tensão alternada de 230 volts senoidal, quase senoidal, lógico, cheio de harmônica, mas a corrente é senoidal, tá bem? Então foi isso aí, pessoal. Então, mas antes de encerrar o vídeo, é interessante que se faça um controle, né? Veja que se eu variar a carga, ou então variar a tensão aqui dos painéis, por conta de falta de luminosidade, uma nuvem que está passando, então essa potência aqui vai diminuir. Então, como a gente não quer isso, é preciso que se elabore um circuito de controle aqui, de modo a manter sempre a tensão e a corrente no nível desejado. Então esse é assunto de futuras montagens aqui no PC. Espero estar mostrando brevemente. Então, muito obrigado a todos e espero ter colaborado mais uma vez com o aprendizado de todo mundo.